Quem consegue não me deixar sozinha? Vamos ver. O que tá falhando? Falar no microfone? Falando nisso, e Kelly Smay, como é que tá? Tá bem? Alguém tem notícias dela? Vocês estão conseguindo falar? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou entrar e eu vou sair e vou entrar de novo, tá? A voz que tá falhando, mas eu acho que é só a minha net. A minha voz tá falhando? Eu tô te ouvindo normal. Tá me ouvindo? É. Lucas, você conseguiu assistir a aula? Não. Tem que fazer uns memes. Período pandemia. Não? Andréia, cadê tu, mulher? O que tu conseguiu entender? Ajuda os coleguinhas. Estamos a 1 hora, 1 minuto e 46 segundos. Nada? Tá conseguindo falar? E aí, gente? Bom, eu vou dar uma pincelada com vocês, não vou dar a aula toda, tá? Até porque, assim, pelo menos os slides vocês têm que dar uma ideia, pelo menos cogitar, interagir. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, não é para todos, mas vocês já ouviram falar da histórico-cultural, né? Ou não ouviram? Primeira vez que vocês estão vendo falar. Estão tendo notícias de que existe uma histórico-cultural, uma histórico-social. E aí? Primeira vez? Oi? Tá falhando o microfone? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando um pouco, mas acho que a gente viu alguma coisa com o Vitor. Aham. E o que vocês viram com o Victor? Professora Andréa mandou avisar que a internet dela caiu lá e não tá dando Tá pra ruim, falar. né? O que vocês viram com o Victor? O que vocês lembram? O que é esse negócio aí? Falando nisso, essa semana já lanço a atividade N3 para vocês, tá? Tô pensando em pedir uma árvore da vida, que eu dei como uma aula complementar, uma técnica para vocês. Acho que vai ficar mais tranquilo. Bom, vamos lá, gente. De maneira bem simplista, né? Então, o que tem aí que vocês podem estar pegando o texto? Vai com certeza cair na prova de vocês, que eu vou cobrar esse aqui, que eu acho bem legal. Eu não sei se essa turma vai pegar, mas a gente já tem uma matriz que contempla aí uma disciplina, né, da histórico-social, da histórico-cultural, e que também é uma abordagem, né, que vocês podem estar olhando aí, utilizando como um viés na clínica, né? Olhar aí essa visão de mundo e de sujeito. Eu não sei se essa turma já começa, eu acho que é só a partir da próxima. Então, eu resolvi trazer, porque se vocês não forem ter, vocês vão ver algo na psicologia social, mas eu acho que é bem a grosso modo. A gente viu uma coisa assim relacionada ao que tem um histórico do sujeito perante a sociedade, tudo que ele viveu,
tem resquícios disso que reflete na vida dele, entendeu? E tanto a história do meio social onde ele vive, que é reflexo, assim, quase que 100% nas atitudes deles perante a sociedade, como assim, a própria sociedade dita parâmetros de como você tem que comportar ali, entende? Acho que é mais ou menos isso que a gente viu, entendeu? Tá, ótimo. Obrigada. Luciana, tá aí? Contribui. Vamos lá, tá ótimo. Vamos por essa via aí. Então, ele vai estar trazendo o quê? O porquê que tem esse contraponto durante o texto, da necessidade desse olhar aí que eles vão utilizar dentro da histórico-cultural, que eles colocam Vygotsky. E aí a gente sempre vê Vygotsky atrelado ao desenvolvimento e aprendizagem, né? E aí também tem ele na neuropsicologia, por exemplo. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é neuropsicóloga no viés histórico-cultural. Então, assim, ele vai estar trazendo aí que tinham, então, que vocês já viram anteriormente. Existiam escolas lá, né, que a gente tem lá do estruturalismo, do funcionalismo, começou na Europa, veio para os Estados Unidos. Até aí tudo bem, conseguem fazer os links com as aulas anteriores? Quem que vai ser o universitário que vai conversar comigo? Vai, Lucas, hoje é você. Valendo um ponto. Conseguem fazer esses links? Não conseguem? Lá que a gente foi vendo de Wundt, depois a gente viu de William James, não lembram disso? Que a gente tem aí uma pegada experimental, depois a gente tem uma coisa mais introspectiva, não lembram? E que tudo ficava cerca do que hoje a gente tem como os processos psicológicos básicos. Então, tem o estudo da consciência, e aí a gente tem alguns fenômenos que vão sendo estudados. Lembram disso? Não lembram? Meu Deus, tá feio o negócio. Vou deixar todo mundo de recuperação aqui. Então ele vai estar dizendo que tem essas escolas, assim como a gente viu também semana passada, com um viés mais metodológico, mais da fenomenologia, como algo que é observável e que tem o fenômeno em si acontece, que a gente observa. Né? Então, vocês lembram que as primeiras escolas também tinham a observação como uma forma de método, né? E a metodologia, enfim, acerca disso. Então, ele vai dizer o quê? Que daí surge a histórico-cultural, que coloca elementos que anteriormente a gente não tinha pensado. Porque quem anda em caminho com Vygotsky, próximo a ele, era Piaget, né? Que ele vai estar utilizando aí essa relação no texto que ele traz, sujeito e objeto, né? Então, de maneira geral, a gente tinha esse olhar entre o desenvolvimento do sujeito, porque quando eu estou trabalhando com Vygotsky, eu vou trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento, eu vou trabalhar numa perspectiva de processos psicológicos básicos, tá? Então, é um olhar que ele sempre está ali trazendo para nós. E um viés marxista também, quando ele coloca o quê? O cultural, o social também, né? E aí ele coloca também uma perspectiva de trabalho, enfim, se um dia vocês tiverem, que eu acho que não sei, orientação profissional, tem um viés também que dá para a gente trabalhar da histórico-cultural nesse sentido. E ele vai trazer qual que é o elemento ali? Ele vai trazer o social e o cultural, que é o que o texto discute. Que em outras abordagens, em outras perspectivas teóricas, isso não tinha. Né? E aí, Vygotsky, ele começa a trazer aquilo que eu trabalhei com vocês em desenvolvimento para quem foi meu aluno. Aquela relação bidirecional no campo do desenvolvimento do sujeito. Então, eu também modifico o ambiente em que eu estou, assim como o ambiente me modifica. Essa é a relação. E ele traz isso. E quando a gente trabalha esses olhares, é um olhar o quê? Espiral.
Então, nunca é linear. Então, é esse movimento que eu estou fazendo acerca do desenvolvimento do sujeito, tá? Eu não consigo conceber o que ele traz ali como etário, que o sujeito ele precisa estar num nível biológico, né? Ali, que é possível, que está desenvolvido, para que aí eu faça as introduções. Então, ele dá uma retomada, mas num outro tipo de linguagem, tá? Então, tudo isso que vocês já viram em outras disciplinas, ele vai estar o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Abre o áudio e pergunta, porque eu não sei nem o que é. Bom, nessa concepção, então, de desenvolvimento está subjacente a ideia de que a condição para que o indivíduo se torne sujeito é a sua imersão na cultura, isto é, em um mundo constituído de significações que orienta sobre a funcionalidade dos objetos, sobre o modo de ser, de agir e de interagir com os outros que compartilham as mesmas referências. Linear. Sabe o que é linear? Não, é que eu tô anotando aqui e já embaralhei tudo. Ó, mas já entendeu, né? Entendeu, né? Lembra? Entendi, Tá, entendi. perfeito. Lembra lá, é só trazer, quando eu tô falando assim, o linear vai ser início, meio e fim, né? Isso é uma perspectiva linear. Ou etário, ele vai ter fase do desenvolvimento. A gente não vai conceber dessa forma com Vygotsky. Vygotsky, ele funciona nesse giro aqui que a gente faz de desenvolvimento, né? Eu pego a sistêmica é assim, a ecológica é assim também, a do Bronfenbrenner, né? É assim. Então, eu vou estar olhando para o sujeito dentro do que ele vai trazer? Zona de desenvolvimento potencial. Essa é a margem que eu tenho de trabalho. A professora Fernanda eu não sei se vocês vão ter, mas ela é excelente para explicar isso para vocês. Muito melhor que eu para explicar. Porque ela é deste lugar de conhecimento. Bom, tal processo se concretiza por meio da linguagem. E o que ele vai estar trazendo aqui? Que eu não vou estar entrando, não vou passar todos os slides. Mas ele vai estar apresentando para a gente que, durante esse trabalho, ele vai explorar a perspectiva do social como um palco. Por quê? Porque a gente vai ter a dimensão de que o sujeito promove sociabilidades na interação com os outros e o elemento cultural. E por si só, eu nessa interação, promovendo sociabilidades, mas sociabilidades não é dele, tá? É de uma outra perspectiva, mais ou menos por aí. Promovendo essas sociabilidades em interação com o outro, eu também modifico cultura, tá? Então, eu tenho o que como mediador? As relações. A gente não pode esquecer de componentes e de termos específicos para Vygotsky. Então, para Vygotsky sempre tem o quê? Mediação. Pela via do instrumento, ou um sujeito pode ser um mediador, né? Enfim, aí ele vai estar fazendo isso. A linguagem é mediadora para desenvolvimento, né? Então, a gente vai estar pegando sempre esse campo aí do que media, então, a nossa aquisição ali de repertório ou de habilidades, tá? Do que nós precisamos. E aí ele coloca ali também, deixa eu passar aqui. Ele coloca que a linguagem ela tem um dos teóricos que ele coloca, ele trabalha no início do texto uma perspectiva mais da linguagem, de como o sujeito ele faz essa aquisição e como ele também aprende a se regular, a se auto-organizar. Por quê? Quando vocês forem ter lá, logo, processos psicológicos básicos, vocês vão ver o papel da linguagem nesse sentido. Então, a gente vai se apropriando e a gente também começa a se organizar nesse sentido. Né? Como é que a gente vai utilizar, em que momento que eu entro, o que é isso. Então, inicialmente eu só estou pegando... Qual que é a função do copo? Né? Eu colocar um líquido e depois beber. Né? Mas depois eu não vou mais precisar do copo para me organizar e saber que isso aqui é um copo. Quando eu estou fazendo a representação do copo, né? Eu já tenho isso aqui, eu já estou me organizando, eu faço uma regulação disso, já me apropriei disso. Né? Na aquisição de competências e habilidades, né? Emílio, lógico. Então, ele coloca o quê? Né? Que a linguagem ela assume um papel organizador, planejador de pensamentos, tornando capaz não apenas a comunicação, mas também de construir e regular a si mesmo e ao mundo.
Essa é a base da compreensão histórica, que tem duplo sentido para Vygotsky. E aí ele vai trazer isso que Lucas trouxe. Ele vai trazer a dimensão da historicidade do sujeito. Aqui, gente, tem um outro texto que eu não sei se eu vou usar para vocês como atividade ou se eu vou pedir a árvore da vida ainda, estou decidindo. Que ele vai trazer, lembra dos níveis que a gente viu que, de alguma maneira, lá Skinner considera? Então, por exemplo, a filogênese aqui é quando ele está falando do quê? Da história do desenvolvimento humano. Então, ele traz isso no texto, né? Que a gente vai estar olhando, então, para a história desse sujeito enquanto humano também. Né? Por quê? Porque a gente olha na perspectiva da história cultural para além do que do sujeito. Então, o que a gente foi tendo ali como um processo de apropriação desse campo do conhecimento? Né? Então, ele traz isso. Por quê? Porque ele fala que o homem se desenvolve pela via do quê? Do instrumento. E eu preciso dele para eu me desenvolver. Tá? E outras espécies também. Nem sempre, né? Porque nem todo mundo tem esse movimento. Mas, enfim, vamos lá. Então, ele coloca aqui, no sentido materialista dialético, a história significa a abordagem dialética geral das coisas, isto é, a compreensão acerca da mútua transformação do sujeito e do mundo, que caracteriza o desenvolvimento humano, e significa também a história do homem, ou seja, a história das construções humanas ao longo da civilização, base do materialismo histórico e cultural. Então, eu olho não só para o meu histórico, mas também a história do quê? Dos outros que passaram e que foi deixada, e que eu vou dar continuidade. Né? Por quê? Porque eu estou falando de um componente cultural. E o social, então, como palco dos processos humanos, né? Então, ele coloca, compreendemos que a existência dos fenômenos psicológicos está atrelada à existência da sociedade, impondo uma relação entre interno e externo, que se movimenta para construir e modificar o mundo, e, simultaneamente, a constituição psicológica do indivíduo. E aí, o Leontiev, ele também defende o quê? Porque a gente tem Leontiev e Luria aí, né? Que mais aparecem dentro do que é citado originalmente. Defendia que as aptidões humanas se formam no processo de apropriação pelo indivíduo do mundo nos objetos. Então, a gente sempre vai precisar da mediação do instrumento do objeto, cujo substrato é a vida, tendo, então, incrustado, né, nesta o social. Falar do que é subjetivo é falar do que é material e social, e é falar da atividade humana. Leontiev, ele propõe a teoria da atividade, depois a gente vê isso lá na frente, porque quando a gente está falando lá, dentro dessa matriz teórica, dentro dessa perspectiva, que vem da União Soviética, que eles são, quando a gente está falando de trabalho, que o homem se constitui pela via da ferramenta, mas também vive em atividade. Então, a gente não para. Então, quando a gente utiliza... Amém! Conseguiu voltar. Então, quando a gente utiliza do instrumento, a gente sempre está em movimento, né? A gente não para por isso. Estando ali com bem, né, de saúde, enfim. Então, o trabalho para eles tem uma outra significação. E aí, quando a gente entra em Capital, aí utiliza Marx para falar de uma série de coisas. Mas, enfim, ele coloca a teoria da atividade humana, né? A linguagem é a produção do mesmo social, individual e expressão de síntese de um movimento entre sujeito e realidade, significado e sentido, como unidade e contrários, e ele vai estar trabalhando o que aqui? Lá na frente, ele vai estar mostrando para a gente que dentro das vertentes teóricas aí que vão estar trabalhando, a gente tem quem vai estar trabalhando com a semiótica, né, com significados, então tudo em torno da linguagem, e um conjunto de teóricos que vão estar trabalhando com o social, com os grupos, enfim, com essa outra temática, é como se fosse atrelado aí ao social e cultural, tá? Que é o tema do que a gente está falando hoje. Então, tem essas duas dimensões. Então, um grupo que fala mais disso, porque quando ele fala assim, bom, Vygotsky deixou solto o que é cultura. Então, quem vem depois dele, porque ele tem um tempo de obra e aí ele falece muito cedo e quem dá continuidade ali, quem ficou com ele, Leontiev, Luria, precisou das traduções, enfim, e outras pessoas que foram ali adentrando com esse pensamento.
E aí eles vão contribuindo. Como é que é essa perspectiva? Então tem lá dentro da histórico-cultural, dentro do que é social e cultural, essas duas perspectivas de trabalho que dá para a gente utilizar então da histórico-cultural como o quê? Como teoria, tá? Como perspectiva teórica. E aí, deixa eu pegar lá um trecho, né? Bom, aí ele vai falar isso que Lucas, só para endossar o que vocês já falaram, para a compreensão da transformação do homem em ser humano, né? Por quê? Você nasce da espécie humana, certo? Mas você se constitui enquanto homem. Para você fazer isso, você só vai aprender com quem? Com quem vai compartilhar com vocês elementos dessa cultura e dessa sociedade. E isso só é feito com o próprio homem que tem tudo isso. Aí, quando a gente estuda essas questões, eles mostram muito dentro das aulas as pessoas que estiveram mais distantes, que viveram mais isoladas e que não se apropriaram, então, dessa cultura e desse conceito aí de interação social, tá? Embora a gente saiba que filogeneticamente os mamíferos são sociáveis, né? Nós vivemos em grupo. Nós temos isso na nossa filogênese, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ele não explora isso, né? Então, esses são os grandes avanços, então, né, da teoria histórico-cultural, visto que as teorias do desenvolvimento no início do século XX, baseadas em modelo biológico maturacional, e aqui ele está dando assim uma olhadinha lá em Piaget, ainda não se desconsiderassem a cultura, compreendiam-na como um artifício externo ao homem. Então falava assim, existe, mas não é algo que vai fazer o quê? Parte da constituição, né, ou da construção de objetividades ou modos de objetivar e modos de subjetivar. Então a gente não promove subjetivações a partir disso. E aí o que Vygotsky fala? Não, promove sim. Então essas práticas sociais e culturais, elas promovem também subjetivações. Mas de que práticas estamos falando? Aí já é uma outra questão, né? Bom, aqui ele vai colocar ainda a linha do desenvolvimento, onde ele considera a maturação aqui biológica, não define um caráter cultural, bababá, em segundo plano estabelece a qualidade humana, que transforma o indivíduo em sujeito ou pessoa. Bom, ele fala que ele traz o que aqui? Uma nova concepção acerca da relação entre funções biológicas e funções culturais. Então a gente pode falar o quê? As funções biológicas são os processos psicológicos básicos e as práticas culturais ou funções culturais. A natureza, o simbólico, a história pessoal, individual e a história social, propondo o quê? Dois movimentos. Um que segue a linha evolutiva da maturação biológica e o outro que segue um caráter cultural do psiquismo. Então ele vai fazer esse desenvolvimento aí, e essa dialética entre o que é do sujeito, que é biológico, né, e o desenvolvimento das funções superiores que ele nomeia, e também as práticas culturais que vão estar interferindo no desenvolvimento dessas funções superiores, tá? Elas não vão desenvolver por si só. Eu preciso dessa interação para a promoção, então, dessa aquisição. Vamos lá. A cultura, então, né? Pino fala que a cultura é um dos conceitos chaves que se encontram diversos aí, tem na obra de Vygotsky, explicitando traz processos de significação e da base do materialismo histórico dialético, né? Então, a cultura, ela está como algo que eles exploram muito, então isso no campo conceitual é explorado, e aí ele fala o quê? Bom, tem dois autores que ele traz, que é Souza e Andrada, que é um desafio reflexivo e autoral atribuir sentido e outras possibilidades de interpretação à obra de Vygotsky, né? Ou do autor que ele coloca, sem ter a pretensão de dar conta da totalidade. Por quê? Porque é uma questão de tradução, né? E também ficou incompleta. Então, quem veio, cada um veio dar seu tom, né? Embora tenha uma consonância aí dentro da histórico-cultural. Bom, Pino, então, percebe a cultura como uma produção humana e reconhece a vida social e a atividade humana como fontes dessa produção, né? Então, o produto da vida social e atividade social, Vygotsky está afirmando, então, que ela é uma obra do homem. Então, a vida social e a atividade social
é o homem quem pode dar conta disso, só o homem que pode produzir isso, né? E por conseguinte não é obra da natureza. Isso quer dizer que entre a cultura e a natureza existe uma linha divisória que separa e que as une, e essa linha passa pelo homem, e ao mesmo tempo natureza e agente de transformação. Portanto, alguém que é capaz de produzir cultura, mas incapaz, então, de criar a natureza. E aí ele fala da questão de constituição, então, por rupturas e por continuidades, né, que aponta que, por um lado, as rupturas, a transformação provocada pelo símbolo nas funções elementares ao longo da história. Que rupturas que eram essa? Quando eu começo a me apropriar da linguagem, na história filogenética do homem, isso causa uma ruptura. Isso causa o quê? Um salto, né, não é assalto, né, mas isso, um salto não, mas isso promove, então, ou tem uma outra transformação no desenvolvimento do homem na aquisição da linguagem, né? Nas funções elementares ao longo da história. Então, conforme a gente vai se apropriando da linguagem, dessa forma de começar a estabelecer um padrão de signos que é comum a todos, porque nós não tínhamos, então, se a gente pegar a história de um bebê hoje, pega um bebê, mas a gente vai fazer de conta que é como se fosse a história do homem. O bebê só começa a ser balbuciar. Nós já fizemos isso anteriormente, só que nós fizemos isso por mais longo, né, enquanto na história humana foi um tempo maior. E aí, hoje, nós temos o quê? Uma comunidade falante, né? Que antes a gente não tinha, que a gente teve que desenvolver, né? E aí a gente tem normas, a gente tem uma língua, que daí são outras questões dentro do campo da linguagem. Mas imagina, o bebê ele sai, né, do campo lá do balbuciar, começa a se apropriar, porque ele tem uma comunidade de falantes que vão dizendo para ele, né, a linguagem, a língua que é utilizada, quais são os signos ali que estão ao entorno dele, como ele vai fazer para se comunicar, né? Mas isso nós fomos fazendo, imagina só enquanto história do homem, né? Demorou muito mais tempo, enquanto hoje a gente consegue fazer essa aquisição, em 2 anos aí o bebê já tem, ou uma criança de 2, 3 anos já tem um repertório bem grande. Mas na história evolutiva do homem, isso durou mais tempo. É igual o movimento de pinça. Isso demorou para a gente pegar, para a gente fazer. E a gente foi o quê? Ao longo da nossa história, a gente foi aprimorando essa habilidade onde hoje, num tempo de vida, a gente faz isso mais rápido, né? Por quê? Porque nós estamos entre os homens e aí isso vai sendo passado. Então, a gente vai se humanizando em contato com os outros homens, humanos, ou mulheres, homens, enfim, e que eles vão passando isso pra gente. Então, é isso que nos faz, então, humanizar, né? Bom, e aí, por outro lado, dele coloca, né? Um contínuo aí em relação às funções superiores pressupõe uma base biológica natural para que o desenvolvimento ocorra. Então, ele coloca os 2 movimentos, mas que para os processos também tem que ter um nível maturacional do organismo. Bom, deixa eu passar um pouquinho o que me importa aqui. As implicações, então, do social e do cultural para Vygotsky, né? Então, a compreensão de homem como ser social está presente em toda a obra, para Vygotsky, para o autor. O sujeito se constitui apreendendo significados nas relações sociais. Nesta, constrói cultura, uma vez que dessa compreensão deriva que toda a função psicológica superior foi gerada anteriormente numa relação entre pessoas. Então, o que são as funções superiores? Memória, linguagem, inteligências, emoções, motivação, um monte de construto, tá? Um monte de coisa. Aí ele coloca o quê? Que isso é, então, anterior, para que isso se desenvolva, para que a gente promova, a gente tem que estar no campo das relações. Pessoas, passamos nesse item a discutir o modo de quê? Que o termo social e cultural aparecem, aproximam-se e diferem-se. Então, ele coloca o que aqui, né? Que essas funções aí, elas vêm do quê? Desse campo da interação junto com o social e o cultural. E aí a gente vai promovendo o desenvolvimento dessas funções. É importante destacar que o entendimento da obra de Vygotsky foi sendo apropriado pelos teóricos ocidentais, né, que estão, né, porque veio da União Soviética, teve tradução e veio, conforme seus escritos eram traduzidos. Algumas dessas traduções referentes eram meras compilações de obras mais amplas, comprometendo inclusive os seus fundamentos marxistas, né?
Contudo, o nosso recorte. Então, ele pega aí 3 textos principais, ou o que é mais importante, para trazer de Vygotsky, né? Então, consideramos que o desenvolvimento cultural de uma pessoa expressa-se não só pelo conhecimento por ela adquirido, mas também pela sua capacidade de usar objetos em seu ambiente externo. E, acima de tudo, usar racionalmente seus próprios processos psicológicos. Então, quando a gente se apropria disso e utiliza, né, ao quê? Em função, né, do que eu necessito ali naquele ambiente, que é a questão da funcionalidade de tudo isso. O talento cultural significa, essencialmente, a capacidade de controlar seus próprios recursos naturais, significa a criação e aplicação dos melhores dispositivos para o uso desses recursos. Então, podemos entender que o termo cultural está relacionado à história como linha de evolução das interações sociais pelo desenvolvimento da aquisição de habilidades, bem como modos e comportamento e pensamento. Quem disse isso? Vygotsky e Luria. Social e cultural teriam, portanto, significados diferentes, porém estreitamente relacionados, posto que sem o social, que é a interação humana, não há cultura. Então, a gente precisa um do outro, que é isso que é a dialética, né, para o desenvolvimento, tá? Então, ele coloca que a cultura é o quê? Um conhecimento, ou é decorrente de um percurso do desenvolvimento histórico acumulado pela humanidade. Dialeticamente, é no desenvolvimento da cultura, né, costumes, valores e habilidades que ocorrem as mudanças sociais. Formas organizadas de interação social, sendo essas mudanças também modificadas pela cultura. Considerações, né? Então, como consideram-se oriundas então, de estudos advindos, apontamos alguns entendimentos sobre os conceitos de social e cultura e os possíveis desdobramentos advindos da complexidade dos seus usos, né? Do seu uso aí. De maneira geral, então, a compreensão de seus significados é possível de forma interdependente, social e cultura, né? Que, embora se relacionam, ele coloca que tem uma imbricação mútua. A ideia de história, como história do homem, permite observar a formação dos conceitos e compreender as consequências metodológicas que derivam deles. E aqui, o que ele vai estar trazendo, né? Que é aí que é o legal para a gente, numa dimensão aqui. Que eles vão entendendo essas diferenciações, encontrando esses teóricos que vão estar falando sobre cultura e social e o outro linguagem, né? Aqui, semiótica, e aí o outro que está falando muito mais desses conceitos de interação e cultura, ou enfim, né, outras coisas, ou trabalho, por exemplo, linguagem, e aí vai estar utilizando de conceitos mais de Marx, mas no final ele fala o quê? Que o olhar deles é, fazendo aí essa análise que eles fizeram, que ainda tem, né, dentro dessa construção do conhecimento deles, um conjunto teórico já mais consolidado, né, já aí desses teóricos que apresentam, quem veio depois dele, teóricos que eles vão citando, só que num conjunto metodológico ainda tem o quê? Tipos de metodologias que não são consonantes com a perspectiva teórica. Então, ele quer dizer isso, que se eu tenho lá um lado, né, uma vertente que vai trabalhar com linguagem, eu preciso pensar, então, em metodologias que são consonantes com essa perspectiva teórica. Assim também, quando eu estou trabalhando, por exemplo, lá, orientação profissional, vamos dizer assim, dentro que é de uma perspectiva voltada para o trabalho, porque você está falando disso, né, dessa orientação, também tem que ser consonante com o quê? Com a metodologia tem que ser consonante com a perspectiva teórica, tá? Em todos os aspectos. Então, é isso que ele quer dizer, que eles estão ainda provocando no final do texto isso, que do conjunto do que eles analisaram, mesmo depois de achar as consonâncias do que é o social e cultural, dentro do que foi construído aqui e dentro do que foi com Vygotsky, a gente precisa alinhar isso. Oi. Daniela, só te interrompendo, você pode deixar um pouquinho mais clara essa questão da linguagem, da metodologia de abordagem no trabalho, que não está vinculado diretamente a isso, a teoria? Ou existem falhas? Não, é uma construção. Os dois têm que estar juntos, né, professora? Isso, porque assim... Eles têm que estar
alinhado. Isso, porque assim, ó, primeiro, vocês têm que saber o que é concepção teórica, epistemologias, que aí vocês têm que ter disciplinas para isso, para vocês depois entenderem o que é metodologia. Mas o que é metodologia no final das contas? É o tipo de pesquisa que a gente está utilizando, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Tudo que vocês estão vendo são concepções teóricas até agora, abordagens com tipos de métodos, certo? Por exemplo, eu estou falando lá da... Perfeito. Estou falando lá do passado, lá da aula anterior. É fenomenologia existencial. Um é um método e o outro é o quê? É o olhar existencial. Mas a gente está vindo de uma matriz filosófica. Então, eu venho da filosofia, tenho um olhar entre humanismo e existencialismo, e aí qual que vai ser meu método? Fenômeno. Como é que eu vou utilizar isso no campo? Eu preciso ter um tipo de pesquisa que contemple essa observação pelo fenômeno. Não pode ser dissonante, tem que contemplar, senão não vai casar. E aí, por exemplo, estou falando agora da histórico-cultural. Tem um conjunto de elementos lá, culturais, sociais, que eu preciso olhar, e não sei o quê. Eu preciso, de alguma maneira, colocar os conceitos do desenvolvimento para o sujeito, mediação, pam. Se eu não tiver lá, por exemplo, vou falar de social. Como é que era o social antes? Como que eram alguns tipos de métodos ou metodologias, então, utilizadas? Era observável dentro de um laboratório, que é o que eu faço. Só que eles criavam. Tem um filme chamado, só para vocês entenderem mais ou menos isso, é um filme que fala não sei o que lá da... Eles inventaram Prisão de Stanley Hall, eu não lembro. É um filme que faz uma crítica mesmo a um tipo de metodologia, por exemplo, que queria fazer o quê com o social? Que tem uma crítica que eu vou começar a apresentar para vocês. E tem o social? Tem. Tá aí, acontecendo, cotidiano. Pam. Depois, se vocês tiverem outros posts, vocês vão entender mais isso. Mas, para mim poder falar sobre isso cientificamente, o que eu fazia? Eu replicava tudo isso dentro de um laboratório. Né? E ali eu fazia as observações e media. Só que tiveram pós-crítica, né? Várias teorias aí pós-crítica falaram, não, como é que eu vou falar do social e ele vai estar sendo reproduzido dentro de um laboratório? Isso não é a realidade. Nós não temos apreensão da realidade. Não tem como a gente ter isso, por exemplo, como eu tenho lá manipulando o rato. Não tenho como ter controle das variáveis independentes, totalmente. Não dá para fazer isso no social. Então vira suposição, então, da realidade. Isso. E aí, o que ele quer dizer com isso? Eu trouxe um outro exemplo para poder chegar aí. Que quando eu estou pensando num determinado conjunto teórico, que a Andrea falou de conceitos, eu vou pensar num metodológico com tipos de pesquisa que contemplem isso. Então, eu vou trazer, por exemplo, acho que a Andrea já fez TCC, eu acho que ela já sabe melhor também isso. Mas, por exemplo, vou trazer um dos meus TCCs que eu terminei. Estava falando eu sobre Ator-Rede, né? Então, Ator-Rede, é de Latour, uma perspectiva social, né? Bem, a gente considera não humano e humano, a interação disso, as modulações e traduções, tem vários conceitos que você vai se apropriando. Faz crítica lá ao positivismo, e não sei o que, não sei o que. Tá. Como é que é o tipo de pesquisa? O que eu tive que fazer? Eu estou falando em loco e eu tenho que olhar uma perspectiva de quê? Rastreamento, porque eu estou trabalhando um pouco parecido com quase cartografia. Quando eu falo cartografia, eu falo em loco. Então, toda a minha, vamos dizer, minha pesquisa, todos os meus dados, eu percorri loco. Então, quando eu fui fazer a descrição, faz parte do método, né? Qual que é o método? Eu também utilizo a transcrição. Transcrição, eu estou transcrevendo. Não tem economia igual eu faço hoje. Hoje eu sou muito mais sucinta. Lá você falava por onde você andou, o que você fez. Eu vivenciei a metodologia. Porque a metodologia tinha que ser dessa forma. Não dava para falar assim, eu fiz isso, aí eu fui só num lugar, eu vou tentar aprender isso daqui, ponto. Então, eu fiz todo o percurso. Dentro fazia toda a descrição. Por quê? Porque o método era descritivo.
Então, eu não ficava lá fazendo análise, eu descrevia o que acontecia nas cenas em cada lugar que eu fui dos dispositivos do SUS. E, através disso, eu fui fazendo o quê? As interações dentro da escrita com o não humano e humano, porque eu não gosto de trabalhar com humano na pesquisa, então eu trabalho com não humano. Então, como é que com essas modulações aí, o que interferia nas práticas, por exemplo, que eu trabalhei depois com as práticas do SUS? Isso. Então, tinham vários elementos, por exemplo, o CISREG, eu acho que era isso. Por exemplo, o sistema de regulação do SUS interferia. O que interferia? Acabava tendo uma fila. As pessoas não sabiam o que era o sistema de regulação, não sabia que podia marcar, chegava com a fila. Isso é uma modulação de serviço. Então, mas qual que era meu método? Meu método era transcrição. Então, eu fiz todo o percurso, tinha um diário de campo, onde eu fazia todas as anotações do campo. Isso é método, isso está relacionado a método, que é uma metodologia que a gente utiliza. Então, isso tem que ser consonante. Por quê? Porque a minha concepção teórica pedia isso. E aí eu fui construindo isso, eu vivenciei isso. Isso não foi uma coisa que eu não fiz parte, eu estava em loco. Então, por exemplo, dentro da social, às vezes as pessoas não estavam em loco. O social antes, muito tempo antes, ele era reproduzindo em laboratório. Então, as pessoas criavam uma situação e reproduziam isso. Ah, mas será que é isso? Acho que é prisão de... Ah, eu sempre esqueço o nome do filme, porque eu não gosto daquele filme. Criavam a situação e a partir disso, então é isso. E aí, o que a gente foi fazer? Não tem como replicar. Nós não damos conta disso. Vamos em loco, já com esse olhar. Então, é isso que ele está dizendo. Quando eu falo com epistemologia, ou quando eu falo de conceitos, quando eu estou falando de perspectiva teórica, a metodologia tem que ser consonante. Senão, não dá conta. Não dá para mim falar de Vygotsky, vou trazer outro exemplo, falar de Vygotsky e ir lá utilizar o mesmo método que eu utilizo para coletar pesquisa com animal. Primeiro que a gente não trabalha com animal, com Vygotsky, né? Por exemplo, igual o meu, eu trabalho com neurociência. Neurociência é isso, utilizei lá o que eu quero usar. Tem uma linguagem específica para um público que eu escrevo, não é qualquer público, não vou falar para psicólogo geral. Não falo, só falo para psicólogo que é neurocientista. Psicólogo que é neurocientista tem que saber de coisas básicas. Não vou ficar lá explicando muita coisa no meu texto. Você já tem que saber, por exemplo, como é que uma sinapse acontece. Eu não vou ficar lá escrevendo, então acontece isso. Então eu tenho que saber meu público. Eu tenho que saber ali como é que eu escrevo para ele, quais informações são relevantes, que conjuntos de conhecimento fazem parte disso. Método. Daí, o que eu posso fazer na neurociência? Eu posso utilizar, então, né, uma gama por exemplo, de possibilidades. Mas eu trabalho no laboratório. Então, eu posso trabalhar com medidas bioquímicas, eu posso trabalhar com medidas que é da nossa área comportamental, eu posso trabalhar com medidas histológicas, porque eu trabalho com animal, eu posso trabalhar, por exemplo, com as medidas de neurotransmissores, aí eu encaminho para todo mundo. Gente, peguei essa coleta aqui, que foi nesse tipo de pesquisa que só pode acontecer nesta área, tá? Então, isso tem que ser consonante, gente. E ainda, Nelly, então os testes psicológicos acabam ficando limitados nesse quesito. Você falou que certas coisas a gente não consegue replicar no laboratório. Os testes, eles são minuciosos, né? E ele não consegue, então, alguns testes conseguir retratar o que se passa na sociedade. Mas que teste? Você fala o teste mesmo psicológico? Esse mesmo. Não, mas quando a gente está falando de teste psicológico, a gente está avaliando construto. Aí é uma outra coisa. Entendeu? Eu não vou querer avaliar social com testagem psicológica. Eu estou querendo avaliar... Aí é uma outra coisa. Vocês estão tendo, eu acho, já alguma coisa sobre isso. Então, se eu estou querendo... O que eu quero avaliar com o teste? Que teste, primeiro? Quero avaliar o quê? Que construto que eu quero avaliar? Certo? Tá. Aí você tem que ver que tipo de teste que eu tenho aí que é possível para mim poder estar avaliando isso. A gente avalia só com teste? Não, a gente não fala só de teste. Por isso que vocês têm o quê? Uma avaliação, né? A gente fala teste porque é instrumento que nos dá parâmetros para nós fecharmos uma avaliação. Não é isso que vocês estão começando a entender? Então, isso. Então, quando a gente está avaliando o teste, a gente está avaliando determinados construtos, tá? E aí eu vou escolher testes, por exemplo, que eu preciso ali para aquela demanda.
eu quero para diagnóstico de TEA. Tem que trabalhar linguagem, tem que trabalhar alguns níveis de alguns tipos de inteligência. Aí você seleciona os testes de acordo com idade e você vai ali e vai trabalhando isso. Ponto. Tá? Aí é diferente, é uma demanda específica, não é o quê? Algo que vai representar o social. Agora, quando eu estou pensando em construir um teste, tipo um instrumento, aí a gente pensa em categorias mais amplas, tá? Para ser validado. Mas ele também não representa a maioria, por quê? Porque especificamente em teste, a gente tem que saber o que a gente quer avaliar. Escala, teste, vocês vão começar a se apropriar melhor disso. Mas assim, vocês já estão no caminho. Acho que a professora Oscar também sabe bem disso. Oi. Não, sabe o que é? O Lucas está confundindo, porque nós estamos na questão das pesquisas. Pesquisa estruturada, pesquisa semi-estruturada, não estruturada. Entendi. Então, é isso que o Lucas, eu acho que deu uma confundida aí no que a senhora estava explicando. Ah, entendi. Sim, acho que foi isso. Não, tranquilo. Aí vocês vão precisar do quê? Uma entrevista. Deixa eu já até parar de gravar aqui.